Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. Nós vamos deixar aqui em cima da mesa, ao lado da água, essa programação que é da Semana Espírita e Arte, que o nosso irmão trouxe para nós. A semana já está decorrendo, muitas coisas já aconteceram, mas ainda temos a oportunidade de fazer, de visitar, de participar de algumas festividades, poderia dizer? Sim. Aí eu vou deixar então aqui em cima, quem se interessar na hora da saída pode levar, por favor, para não esquecer os dias e a programação. Vamos então elevar nosso pensamento a Deus, agradecer a oportunidade de estarmos numa casa como essa, porque a gente, quando vem ao centro espírita, a um local de oração, a gente vem em busca de algo. Mas, mais importante do que aquilo que viemos buscar é agradecer por já podermos estar aqui. Porque pelos esclarecimentos, pela mudança de pensamento, nós vamos alcançando aquilo que precisamos. Vamos nos acalmando, vamos aceitando o que não pode ser mudado e vamos mudando tudo aquilo que podemos fazer por nós mesmos e pelos outros. Então, em agradecimento a isso, em agradecimento de já estarmos procurando nos melhorar, conhecer, buscar a espiritualidade, buscar Jesus, buscar Deus dentro de nós, vamos fazer a oração que o próprio Jesus deixou aqui na terra e nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, agora e sempre, que assim seja. Eu faço a prece de abertura. Vamos começar o trabalho dessa noite. E hoje temos a alegria de receber nosso irmão Altamiro. A palavra é sua, seja muito bem-vindo a essa casa, também é uma partezinha tua. Sinta-se à vontade. Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. Boa noite. Que a luz do Mestre Jesus envolva cada um de nós na noite de hoje, como Ele está presente, né? Através de seus emissários, através da equipe espiritual amiga dessa Casa de Caridade. Então, por isso, é um motivo de muita felicidade, de muita gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de nos encontrar em momentos tão abençoados como esse. Gratidão à equipe espiritual dessa Casa de Caridade. Gratidão ao amigo espiritual que está comigo. E gratidão à equipe de trabalhadores desta Casa de Caridade, ao presidente da casa, toda a sua equipe cearense, né? Gratidão a todos vocês. E parabenizando, né, por esta linda casa que agora se encontra, este cantinho abençoado, né, o cantinho do amor. Eu digo que é o cantinho do amor, não é o cantinho fraterno, não, é do amor mesmo, né, que vocês têm aqui nesta comunidade que se fazia e que se faz necessário, uma casa espírita. Então tudo começa pequeno grupo, pequeno estudo, grupos que vão se juntando, vão se harmonizando, e a espiritualidade vai ajudando e ela vai acontecendo naturalmente. E aqui vocês já se encontram com uma casa bem melhor, futuramente uma sede própria de vocês, né? E assim a gente vai caminhando. Então, queridos, essa gratidão a cada um de vocês e meus parabéns. Obrigada. Vamos conversar um pouco na noite de hoje sobre a caridade. A caridade como entendia Jesus.
como é que Jesus entendia a caridade e o que é que ele nos trouxe de ensinamento nessa questão da caridade. E aí nós perguntamos para nós mesmos: será que eu estou fazendo a devida caridade como recomenda e ensinou o próprio Cristo e exemplificou, né? Ele exemplificou, ele foi toda a caridade, todo o amor, toda a justiça, toda a bondade, né? E nos mostrou o caminho, como nós devemos percorrer e fazer esta caridade para o nosso irmão. Esta caridade tem que começar, em primeiro lugar, em cada um de nós. Nós temos que nos observar, fazer essa autoanálise de nós mesmos, se nós estamos sendo caridosos conosco mesmo, porque essa caridade tem que começar em nós. Porque tudo que nós fizermos de bom, nós estamos absorvendo, estamos trabalhando, nós estamos nos educando para ter condições de fazer realmente a caridade como recomenda Jesus. Né? O que é, na realidade, a caridade? Entendimento, como Jesus colocou para nós, né? O entendimento da caridade é a compreensão lógica de um determinado fato ou assunto. Então, é compreensão lógica. Então, temos que ter uma compreensão, um conhecimento, para depois colocar ele em ação. Porque se nós fizermos a caridade de uma forma aleatória, faz aqui, cobra ali, aí já deixa de ser caridade. Não é fazer uma caridade e ficar cobrando, esperando que o outro venha nos agradecer, ou nos beneficiar, ou nos exaltar com isso. Por isso que tem que existir essa compreensão lógica de um determinado fato ou assunto, que é a caridade. Quando Jesus sempre era perseguido, né, pelos fariseus, e perguntaram para ele como é que um homem pode se salvar, no sentido da caridade, né? E Jesus respondeu: amarás o seu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então amará ao Senhor teu Deus. Então nós estamos amando este Deus com todo o entendimento, todo o conhecimento, como recomenda Jesus. Está em Mateus 22, 37 e 28. Amai a Deus mais sabendo porque o amas. Será que nós amamos a Deus nesse sentido? Nós temos que saber por que eu amo Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Lá na pergunta primeira de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona: quem é Deus? E não quem é Deus. Né? Então, para que nós entendamos quem é Deus, crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Então, nós temos que acreditar, crer, porque acreditar é uma coisa, crer é outra, agora ter certeza é outra. Então nós devemos ter essa certeza que Deus é soberanamente justo e bom, e a causa primária de todas as coisas.
Tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Então nós temos que ter essa certeza, essa convicção segura, porque quando nós começamos a trabalhar esta certeza dentro de nós começamos a ter uma visão melhor da vida, do nosso irmão, do nosso semelhante, daquele que vive jogado aí nas sarjetas, né? Nas calçadas, sem um teto, sem um agasalho, sem um ombro amigo. Então nós vamos usar de compaixão, no sentido da caridade, se colocando no lugar dele. Isso foi os ensinamentos de Jesus. Buscar sempre esse entendimento. A caridade, qual o entendimento de Jesus? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Está no Livro dos Espíritos, na questão 886. Né? Como entendia Jesus? Aonde a resposta dos Espíritos a Kardec, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do outro, né? Alheia dos outros, do próximo, e perdão das ofensas. Então, será que nós estamos sendo indulgentes? Estamos sabendo perdoar as ofensas? Ou ficamos aquela pessoa melindrosa, né? Qualquer coisinha, pronto, já se retém. Isso é fruto do orgulho. É o fruto do orgulho, é o fruto do egoísmo. Então, às vezes nem conversa com a pessoa, mas já disse assim: eu não me simpatizei com aquela pessoa, eu não gostei daquela pessoa, aquela pessoa já me falou tal coisa, pronto, para mim acabou. Então são pessoas melindrosas. Aqui eu não sei se aqui no Centro Espírita existe melindre. Eu creio que não, né? São todos espíritos elevados, né? Isso é um perigo dentro das casas espíritas, dentro das casas religiosas, na vida social. Mas nós temos que falar dentro das casas espíritas. Como é triste isso, os melindres. A má interpretação das coisas. Fala uma coisa e entende outra. A palavra é A, ele entende com Y e sai fazendo comentários indevidos e contaminando, né? Contaminam os demais que fazem parte daquele grupo harmonioso. E os espíritos obsessores adoram isso, porque eles infiltram pessoas dessa ordem dentro de um grupo para desvirtuar aquele grupo. Então nós temos que estar muito atentos com essa questão, né, dos melindres. Benevolência significa a prática da bondade. Ser benevolente é praticar a bondade. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, ou seja, não há discriminação. Todos são iguais, todos são filhos amados e todos merecem respeito, carinho, atenção. Todos. Não é excluir um e privilegiar o outro. Deus não privilegia ninguém, porque todos são iguais. E Ele sabe da necessidade de cada um e do merecimento de cada um. Por isso Ele prevê e provê a cada um de nós, segundo a nossa necessidade, o nosso merecimento. Então não adianta a gente querer ser aquilo que no momento não é e que não pode ser. Por isso que as dificuldades, as necessidades, as misérias, seja de ordem material, seja de ordem espiritual,
Tudo o que acontece no nosso mundo está dentro da devida ordem. Se existe distúrbio, desequilíbrio, é provocado por nós mesmos, porque somos espíritos ainda imperfeitos neste mundo de prova e de expiações. Por isso que existem guerras, calamidades, conflitos, doenças graves. Então, isso tudo é nós mesmos que provocamos na maioria das vezes. Porque as leis divinas, elas são imutáveis, sem exceção, sem distinção, sem preconceitos, sem julgamento. Tá? Então a caridade é sem tudo isso, sem distinção, é para todos, sem preconceito. Não é dizer pessoas preconceituosas, não existem preconceito, um preconceito antes de conhecer a pessoa, a necessidade da pessoa, a pessoa já faz uma avaliação, uma análise crítica sobre o fato, e na realidade não é aquilo que ele está pensando. Então, esses preconceitos é um grave erro para aquele que diz que é caridoso. Então não existe caridade com preconceito, e muito menos sem julgamento. Não podemos julgar. Eu fiz uma caridade, eu visitei determinado local, mas lá é uma turma de desocupados, viciosos, isso e aquilo. Aí faz um balancete próprio dele em relação àquilo que ele viu. Mas foi assim que Jesus ensinou a caridade? Com certeza não. Então faça o exemplo, como Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco. A gente cita isso, Irmã Dulce, Madre Teresa. Olha, que trabalho lindo dessas criaturas, desses espíritos elevados, que faziam com total desprendimento de tudo. Esta é a verdadeira caridade como entendia Jesus. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Isso aqui está no capítulo 13 e 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo sofredor é vosso irmão, é nosso irmão, e tem direito à vossa caridade. Então, se nós tivermos condições de ajudar, ajude. Sem nenhuma cobrança, nenhum julgamento, nenhum conceito errado, premeditado. Então, faça com amor, faça com desprendimento. Indulgência significa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Olha aquela passagem do bom samaritano, Então passou 2, 3, mas só um. Os outros eram religiosos, Mas um que era detestado, Que descia da Samaria, e ali estava jogado na beira da sarjeta, da estrada, foi maltratado pelos assaltantes, machucaram, roubaram todos os seus pertences e estava semi-morto na beira da estrada. Os outros passaram e ignoraram, mas esse bom samaritano, ele acolheu, colocou no seu animal, usou de benevolência para com ele, enxugou os seus ferimentos, prestou os primeiros socorros, levou a uma hospedaria, pagou ao hospedeiro para que cuidasse daquele irmão que estava ali em sofrimento,
e ainda disse: não deixe faltar nada para ele. Se ultrapassar aquilo que eu estou te dando na volta, eu restituirei. Então, usou dessa compaixão, se colocou no lugar do outro. É assim que nós devemos fazer. Quando passar por algum caso, ou surgir alguém no nosso caminho, usamos dessa compaixão de se colocar no lugar dele. Os elementos da verdadeira caridade são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Renúncia, essa renúncia que nós temos que fazer de nós mesmos, se abnegado, nos renunciar de nós, esquecer de nós, porque a verdadeira caridade é aquela que você faz e nem se dá conta que está fazendo. É uma virtude que o indivíduo adquire. Nesse momento, ele não pensa duas vezes. Há aquela disposição de fazer o bem. Ele esquece. Ele nem sabe se ele esquece das suas dores, ele esquece de tudo. Enquanto está envolvido num trabalho de caridade, de amor ao próximo, ele nem percebe o que está fazendo. Esta é a caridade, o desprendimento total de si, né? Disposição a fazer sacrifício, né? Dedicação. Fidelidade. Até que ponto tenho sido fiel às propostas de Jesus? Essa fidelidade a Jesus. Até que ponto que nós somos? Até que ponto que nós estamos sendo fiel àquilo que Jesus nos propôs, né? São reflexão. A doutrina espírita tem essa grandiosidade no campo da psicologia, porque ela nos convida a raciocinar. Por isso ela é ciência, filosofia e consequência religiosa. Através da ciência e do campo filosófico, que nos convida a pensar, no campo psicológico, que mexe com cada um de nós, é que nós vamos indo de encontro com Deus. Nós vamos começar a entender melhor os ensinamentos de Jesus, se estamos sendo fiel ou não. E o Chico Xavier diz assim para nós: o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Simplesmente isso. E às vezes a pessoa acha que para agradar a Deus, às vezes, com todo respeito àqueles que fazem, né, uma promessa, né, para ficar bom, que bom que ele trabalha aquela fé. E a espiritualidade não deixa nenhum pedido nosso sem ser atendido. Seja não no momento aquilo que nós pedimos, porque tem muitas coisas que pedimos e não é para o nosso próprio bem. Por isso que as pessoas, quando não entendem, dizem: Deus esqueceu de mim. Eu rezo tanto, eu peço tanto e nada comigo acontece. Dou um passo para frente e dois para trás, né? É porque nós queremos dar um passo além daquilo que está dentro da nossa programação. E não é essa a proposta da caridade de Deus em relação a nós. Não é. Então, mas existe, às vezes a pessoa pede alguma coisa. E quando é alcançada determinada graça, porque houve merecimento, a pessoa faz sacrifício.
Eu vou subir uma escadaria de vários andares de joelho, muitas vezes com uma pedra na cabeça, sacrifícios. Outro carrega uma cruz pesada nas costas, outro anda descalço até os pés arrebentar, viaja quilômetros para pagar aquela promessa. Mas não é isso que Deus quer, não foi isso que Jesus ensinou. Se nós fomos beneficiados, fomos agraciados com a cura de alguma coisa, atingiu aquele objetivo, vamos usar de benevolência, retribuindo esse benefício ao nosso irmão necessitado, fazendo bem. Senhor, poxa, eu fui merecedor de tal efeito, de uma cura. Então eu vejo que lá no hospital existem tantos irmãos precisando também desse auxílio, de uma palavra amiga, de alguém que fique uma noite no seu lado. Isso já começa dentro do meio da família. E que muitas vezes todo mundo procura fugir e rouba aquela criatura do meio familiar, na casa de um, na casa do outro, trocando e fraldando, andando em cadeira de roda e precisando colocar comida na boca e dar banho. E às vezes acontece que eles reúnem a família e dizem: olha, o melhor é colocar num asilo, do evento que está incomodando. Essa caridade, como entendia Jesus na sua fidelidade de irmãos. Será que nós estamos entendendo essa fidelidade? Estamos sendo fiel a Deus? Ou é melhor eu, de um gesto egoísta, eu peço e depois pago aquela prova? Paguei a dívida, paguei a promessa, pronto, acabou-se. E o resto? Olha, faz como eu faço, vai, né? Não é um comentário crítico, são análises de acordo com aquilo que Jesus, como diz o Chico, ele só pediu que nós amássemos uns aos outros. Não precisa fazer tudo isso que o Everest, escalar montanhas ou sacrifício, silício, né? Como tem lá no Oriente. Bate com chicote de couro, com pontas de ferro, de aço, que corre sangue para agradar a Deus. Os sacrifícios antes de Moisés, né? Como é que era que o povo sacrificava animais, até mesmo seres humanos, para agradar a Deus. Não é isso que Deus quer de nós. Não é. O sacrifício de amor ao próximo, que na realidade não é sacrifício, é amor. É um amor que está sendo trabalhado. Depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo. E a lei é a lei primeira de todos os cristãos. Atitude. Perdão das ofensas, ou significado do perdão, atitude de relevar erros e ofensas, relevar. Mas tem muitas vezes, muitos dizem assim: olha, fez para mim, fez uma vez também, não quero mais saber dele ou dela. Eu perdoei, está perdoado, mas também não quero ver mais na minha frente. Perdoou? Não. E a caridade nos recomenda para que nós perdoemos os nossos inimigos, né? Enquanto estivermos a caminho, ou seja, enquanto nós estivermos aqui, para depois não chegar na espiritualidade, nos encontrar em sofrimentos, em dores, em desespero, porque aí vem a abençoada reencarnação. Aí coloca-se no colo, vai acolher
aquela criatura que ele odiava. E aí passa a amar como um filho, como um neto, ou um marido e mulher, por isso que fica se engafunhando toda a vida, né? Atrito, né? Mas aquela mulher impertinente e aquele marido mala, né? Que fica incomodando. Quem são eles? Então são filhos complicados. Então são os nossos inimigos, desafetos de vidas passadas, né? O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Então Deus sabe tudo, não adianta nós enganar. Nós tentamos enganar um outro aqui na matéria, né? Mas quando desencarnamos, nós ficamos nus espiritualmente. E aí ninguém engana ninguém não. E aonde é que está escrito as leis divinas? Na consciência de cada um de nós. Essa ninguém escapa. Chegamos na espiritualidade, vem o remorso, as dores, os sofrimentos, e vamos nos colocar em regiões muito tristes, de muitas dores, porque a nossa consciência pesa. E vamos rogar a Deus, a espiritualidade superior, a Jesus, uma nova oportunidade para virmos mais uma vez em um novo corpo, uma nova família material, mas é a família espiritual que volta para constituir um lar, constituir ali uma família, aonde ali se encontram os nossos desafetos de vidas passadas ou não. Nem todos que reencarnam na família são desafetos, né? Mas é justamente isto que Deus nos sonda, o recesso do coração e os mais secretos pensamentos nossos. Se estamos sendo sinceros ou não, no sentido de uma caridade. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Isso quem nos coloca aqui para nós é Paulo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. E muitos dizem assim: olha, a minha paciência vai até um limite. Me fizesse perder a paciência. Oh, criatura mentirosa. Quem tem não perde. É uma virtude que está dizendo, a virtude da paciência. Quando nós temos a virtude da paciência, a virtude do perdão, a virtude da caridade, aí sim, já modifica
Nós começamos a fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Porque nós já estamos banhados, trabalhamos esta virtude no transcorrer da nossa caminhada evolutiva. Caso contrário, nós vamos ficar para frente e para trás, ida e vinda, burilando esse diamante bruto, como disse Jesus: vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Mas temos essa dificuldade de brilhar essa luz que é latente em nós. Nós somos luz. Poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais, assim como disse Jesus. Ele tinha certeza e tem certeza, assim como Deus tem certeza. E essa fase que nós estamos passando, de espíritos errantes e um mundo de provas e expiações, vai passar. Vai passar. Assim como Jesus passou pelo mesmo processo de evolução, viajando pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, até chegar no hominal, que é a fase que nós estamos. E do hominal, desde a primeira encarnação, na espécie hominal, até o ponto que nós estamos, meus irmãos, nós estamos vivendo a melhor reencarnação da nossa existência. Veja quanto que nós viajamos, quantos milênios, milhares, milhões de anos nessa viagem evolutiva, e a gente nem se dá conta. E muitas vezes é melhor reclamar, faltar com a caridade conosco mesmo, não ser indulgente com nós mesmos, paciente com nós mesmos, e achamos melhor colocar a culpa em tudo em Deus, criar um Deus exclusivo para nós, como se nós ditasse ordens para Deus. Hoje eu quero um dia de sol bem bonito. Deus faz para mim. Ah, não está muito quente. Bota uma nuvenzinha para mim. Ah, mas se tivesse uma chuvinha era melhor, mas sem excesso. Ah, está muito frio, dá para esquentar um pouquinho? Eles querem. Ah, eu quero dar um passeio amanhã, eu vou passear, não chove. É assim, não é assim? Olha, eu não quero me encontrar com aquela pessoa lá, que só vai me incomodar. Deus já afasta. Tomara que Deus faça que ele não cruze o meu caminho. Poxa, ele está sendo caridoso consigo mesmo? Então nós temos que analisar essas coisas. Tudo está no comando de Deus. Nada está no nosso comando. Deus está acima de tudo, por isso Ele é o Ser Supremo, a causa primária de todas as coisas, né? É isso que Jesus veio trazer para nós. Jesus não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única que é a caridade. Vou até ler de novo. Jesus não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação. Apenas. Tá? Mas como a condição única. Porque fora da caridade não há salvação. Então, não adianta nós querer escapar, porque ela é fora da caridade, não há salvação. Então temos que ser caridosos. Está aqui, meus irmãos, a mensagem da noite de hoje. Espero ter conseguido passar alguma coisa para vocês, os entendimentos. Que Deus faça isso, é Jesus. As
apenas nós somos internos daquilo que Ele colocou para nós, né? Como devedores que somos, aqui fomos agraciados, não privilegiados, mas nos deu Deus a oportunidade de estarmos dentro de uma casa religiosa, dentro de uma doutrina abençoada, que é a terceira revelação anunciada pelo próprio Cristo, para levar os devidos conhecimentos, as devidas orientações para os nossos irmãos. Obrigado a Deus, obrigado a Jesus, obrigado aos espíritos amigos que aqui se encontram e obrigado pela atenção carinhosa de todos vocês, meus irmãos. Muita paz, muita luz. Nós queremos agradecer, Senhor, por ter se deslocado até aqui e ter trazido essa mensagem tão importante. Que possamos cada um agora fazer a reflexão a respeito de tudo que foi dito. E que seja bem acompanhado no retorno da sua casa, sempre iluminado, abençoado por Deus. E que nunca deixe de fazer esse trabalho tão importante, de dividir o seu conhecimento conosco, que somos, assim, todos tão necessitados. Muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar conosco. E da nossa parte, como já dissemos, retornando aos nossos lares, que possamos refletir a respeito do que foi dito. Porque não adianta vir a uma casa de oração, entrar, ouvir, sair e não levar nada do que foi, da mensagem que veio essa noite, né? Possamos fazer isso. E também possamos, como um ato de agradecimento, por já estarmos procurando nos melhorar através do conhecimento que a doutrina nos dá, fazer uma oração para todos aqueles irmãos que estão em sofrimento nesse momento, que estão se sentindo sozinhos, desamparados, angustiados, estão sentindo dores físicas ou dores morais, que estão em situações que às vezes não conseguem enxergar um caminho à frente. Que essas energias da nossa oração possam ser levadas até a espiritualidade maior e ela direcione a todos aqueles que são necessitados, que precisam realmente de encontrar no seu coração, mesmo que seja por breves momentos, esperança e paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Com essa prece, então, damos por encerrado o primeiro trabalho dessa noite, que foi a palestra, e vamos passar ao trabalho de paz. Que assim seja.